Um dos mais importantes jornais da França afirma que Abel Ferreira está na lista de possíveis técnicos do PSG para a próxima temporada. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em detalhes essa história e fala sobre o volante Alan. Negociação bem encaminhada com o Flamengo. Quero te explicar tudo daqui a pouquinho. Bora falar também sobre Felipe Luiz, que tomou uma decisão sobre o seu futuro. Preciso te atualizar sobre Paulinho, volante do Corinthians, que ficou 8 meses parado e voltou a sentir o joelho. Para completar tudo sobre o São Paulo, 2 jogadores que já passaram por clubes grandes em São Paulo foram oferecidos ao tricolor. Será que eles interessam? Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Nem pense em sair daí antes de assistir a todo o vídeo. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal com quase 1.300.000 pessoas inscritas para te deixar por dentro de tudo que acontece com o seu time do coração. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se e ativar as notificações, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Tô colocando na tela jogos dessa quinta-feira por Libertadores e Sul-Americana. Quero dar os meus palpites para te ajudar na hora H. Strongest Fluminense, jogo complicado para o Flu, vou de empate. Sporting Cristal e River Plate, o River precisa vencer e para mim sai com os 3 pontos do Peru. Já Metropolitanos e Internacional é a chance do Colorado pular para a primeira colocação do grupo, vai da Inter, que não vence há 6 jogos. Por fim tem César Valerro e Botafogo. Botafogo para mim sai com os 3 pontos. E você é bom de palpite? Gosta de futebol? Então pega agora mesmo o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro na aposta ganha e vem se divertir comigo. Quero começar o vídeo com o tradicional giro de notícias, aquela coisa que você já está habituado, informações mais curtas para te deixar por dentro de tudo que está rolando. Primeira notícia é sobre o Fluminense, que poupou Cano, Ganso, Lima e Felipe Melo da viagem até a Bolívia. Esses caras não jogam contra o Strongest e já estão se preparando para o confronto de fim de semana contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Já Rony, atacante do Palmeiras, quebrou um jejum de 11 partidas sem marcar ao fazer na vitória por 3-0 do Palmeiras contra o Cerro Porteño na noite dessa quarta-feira no Paraguai. Rony que fez um gol e ainda deu 2 assistências para o Arthur, quebrou o jejum em grande estilo. Quero falar também sobre o Santos, que perdeu por 2-1 para o Audax Italiano de virada. Saiu na frente, o zagueiro Joaquim foi expulso e o time chileno acabou por conseguir os 3 pontos. Resultado péssimo. O Santos já não consegue mais ser líder do grupo. Para que ele tenha a chance de ir como segundo lugar para a repescagem da Sul-Americana, precisaria vencer os 2 jogos e torcer por tropeços do Audax Italiano. Peixe que ainda pega o News Old Boys e o Blooming. Ainda sobre o Santos, Ângelo e Joaquim revelaram ter sido alvos de ataques racistas lá no Chile. Tomara que a Conmebol tome providências pesadas para que isso não ocorra mais. Quero falar ainda sobre o Fortaleza, que manteve 100% de aproveitamento na Sul-Americana nessa quarta-feira. Vitória contra o São Lourenço por 3-2. São 4 jogos e 4 vitórias, 12 pontos conquistados. Classificação para a próxima fase em primeiro está praticamente encaminhada. Para fechar, o Brasil fez 6-0 na República Dominicana na segunda partida da Copa do Mundo Sub-20. Você lembra que o Brasil havia estreado com derrota para a Itália 3-2. Nessa quarta-feira à tarde, deitou e rolou em cima da República Dominicana e chegou à segunda colocação do grupo. O líder, acredite, é a Nigéria, com 6 pontos. Nigéria fez 2-0 na Itália nessa quarta e tem 6 pontos. O Brasil aparece em segundo com 3, mas com um saldo positivo de 5. A Itália é a terceira colocada, também com 3 pontos, e a República Dominicana não tem pontos. A tendência é que o Brasil, ainda que perca para a Nigéria, passe para a próxima fase como um dos melhores terceiros colocados, exatamente por causa dessa goleada. Bora falar agora sobre o Corinthians, notícia muito triste. E olha que nem estou me referindo ao resultado, mais um jogo sem vitória, empate em 0-0 com o Argentino Júnior na Argentina. Já são 8 partidas sem vitória, 7 sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, que só conseguiu 3 empates. Queria falar sobre Paulinho, volante que passou 8 meses parado, se recuperando de um problema no joelho, e aos 15 minutos da etapa inicial no confronto contra o Argentino Júnior, no lance bobo, acabou sentindo novamente o mesmo joelho. Ele disse depois da partida que ouviu um estalo e está bastante preocupado. O Corinthians chegou a divulgar uma nota afirmando que ele sofreu um entorse no joelho esquerdo e passará por nova avaliação nessa quinta-feira. A preocupação é de que
tenha existido algum rompimento de ligamento cruzado, como aquele que o afastou por 8 meses. Poderia inclusive ser o fim da carreira do Paulinho, atleta de 34 para 35 anos de idade. A gente torce para que não seja nada mais grave. Paulinho, na saída do estádio, disse, abre aspas, sentiu um pequeno estalo na hora do lance. Agora é esperar o exame de imagem, não tem muito o que fazer. Passam milhões de coisas na cabeça, especialmente depois de uma lesão grave. Sobre o Corinthians. Importante contar que o Timão, há 8 jogos sem vencer, ainda tem chances de classificação na Libertadores, tudo por causa do Liverpool, do Uruguai, que acabou vencendo o Independiente Del Valle em casa nessa quarta-feira. A nova classificação do grupo tem o Argentino Júnior com 8, Independiente Del Valle com 6, Corinthians e Liverpool dividem a terceira colocação com 4. Corinthians vai precisar vencer os 2 últimos jogos para se classificar. Próxima partida contra o Independiente Del Valle, na altitude de Quito, o último jogo contra o Liverpool dentro de casa. E aí, você acha que o Corinthians vence fora de casa? Vai precisar melhorar bastante. A única boa notícia foi que o Corinthians conseguiu pela primeira vez, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, terminar um jogo sem tomar gols. O 0 a 0, apesar de ter finalizado uma única vez com algum perigo, Murilo chutou de perna esquerda dentro da área por cima do gol, nenhuma finalização no alvo. Bora falar agora sobre a notícia que vem da França. O jornal L'Équipe, um dos mais respeitados do mundo, afirma que o português Abel Ferreira é um dos possíveis nomes para treinar o PSG na próxima temporada. Aí você deve estar perguntando, mas Nicola, será que o PSG, com todo o caminhão de dinheiro que tem, vai pensar no Abel Ferreira? Pois é, o jornal L'Équipe lembra que o diretor de futebol do PSG, o Luiz Campos, é amigo muito próximo do Abel Ferreira. Eles trabalharam juntos, inclusive na época em que o Abel ainda era jogador. Foi num time português, o Luiz era dirigente do clube e o Abel atleta. Depois eles voltaram a trabalhar em outras oportunidades e tem uma relação de extrema proximidade. O Abel faz parte de uma lista que conta também com Galhardo, ex-treinador do River Plate, Mourinho, atual técnico da Roma, e Thiago Motta, brasileiro / italiano, que recentemente enveredou para o caminho do treinador. É importante contar também que Abel Ferreira, desde que chegou ao Palmeiras em novembro de 2020, já conquistou 8 títulos e faz um trabalho brilhante, que inclui a vitória por 3 a 0 contra o Cerro, na noite dessa quarta-feira no Paraguai. O Palmeiras fazia um jogo equilibrado contra o Cerro, até que um jogador do Cerro foi expulso por entrada forte no Arthur. A partir daí o massacre palmeirense começou. Rony com 2 assistências para gols de Arthur encaminhou a vitória e o Rony voltou a marcar depois de um longo tempo. Vitória por 3 a 0, que permite ao Palmeiras voltar a dividir a liderança do grupo com o Bolívar. Bolívar e Palmeiras 9 pontos, Barcelona e Cerro Porteño 3 pontos cada. Verdão que agora pega o Bolívar dentro de casa para vencer e encaminhar a classificação no primeiro lugar. E você, teme que o Abel troque o Palmeiras pelo PSG? Você acha que isso tem algum sentido? Use o espaço para comentários, estou curioso para saber a sua opinião. Beleza? Bora falar agora sobre Felipe Luiz, lateral esquerdo do Flamengo, que voltou a estar em campo depois de 12 partidas no empate em 1 a 1 contra o Nublense, resultado horroroso para o Flamengo. Time chileno fraco, frágil, pouquíssima qualidade. O Flamengo ainda sai na frente, se aproveitando de uma falha defensiva do rival. O Gabigol bate de perna esquerda para marcar seu 15º gol na temporada. Só que no segundo tempo o Flamengo volta só para administrar o resultado e esquece de jogar. Vai dando oportunidades, o time adversário vai criando, vai se sentindo confortável, até que o Henrique marca o gol do empate depois de uma falha do sistema defensivo. O Fla ainda sai para o jogo, tem uma outra chance com o Pedro. Aos 93, o Pedro tenta encobrir o goleiro, que coloca a bola para fora. O Flamengo terminou a partida com 5 finalizações apenas, sendo só 3 no alvo. Outra coisa que chama demais a atenção no Flamengo, rubro-negro termina as 4 primeiras rodadas da Libertadores com apenas 5 gols. Muito pouco para um time que dificilmente vai ser líder do seu grupo. Racing já tem 10 pontos, Flamengo tem 5. Rubro-negro ainda joga 2 partidas em casa, mas precisaria ganhar do Racing no próximo jogo e torcer para que o time argentino tropeçasse contra o Nublense dentro de casa, algo pouco provável. Então já dá para imaginar o Flamengo como vice-líder do grupo, tendo o risco de pegar um primeiro colocado, como por exemplo o Palmeiras. Sobre o Felipe Luiz, que eu dizia agora há pouco, lateral voltou, 37 anos de idade, e depois do jogo foi perguntado se ele pode se aposentar no fim da temporada. O Felipe Luiz disse o seguinte, abre aspas, quero jogar, ser titular, ajudar, não estou pensando em ser técnico, auxiliar, nem nada disso. E a frase mais importante vem nesse complemento. Eu amo o Flamengo, se eu não ficar no Flamengo, não vou jogar futebol, fecha aspas. Então,
A intenção do Felipe Luiz é prorrogar o contrato em 2024. Se não acontecer e o Flamengo decidir por finalizar esse vínculo, o Felipe Luiz vai se aposentar e vai buscar uma outra atividade para sua carreira. Bora falar agora sobre Alan, informação exclusiva e super importante. Volante do Atlético Mineiro tem negociações encaminhadas com o Flamengo. O rubro-negro não vai admitir, o Atlético Mineiro muito menos, mas uma pessoa que faz parte das tratativas me disse o seguinte, abre aspas, o Alan deve fechar no Flamengo, está tudo bem encaminhado, fecha aspas. Perguntei para essa pessoa em que condições esse acordo entre Galo e Flamengo deve ser fechado. Algo na casa dos 10 milhões de euros foi a resposta que eu obtive. Importante contar que o Alan, que também interessa ao Palmeiras, já havia sinalizado aos dirigentes do Galo que pretende deixar o clube, ele acha que o ciclo dele está encerrado. Foi um pedido de Jorge Sampaoli, com quem ele trabalhou no próprio Atlético Mineiro. O Flamengo vai ao mercado para tentar montar o melhor time da América do Sul. Já fechou com Luiz Araújo, que vem do Atlanta United por 10 milhões de dólares, já fechou com o Rossi, o goleiro que vivia os últimos meses do contrato com o Boca Juniors e negocia também nesse momento com o River Plate a aquisição de Nicolás de la Cruz, meio atacante uruguaio de 25 anos de idade, também muito bom jogador. Até em cima dessa informação do Alan que eu acabei de trazer, queria completar com uma notícia vinda da Rádio Itatiaia. João Vitor Xavier, super bem informado sobre as coisas do Galo, contou que o Alan inclusive já colocou sua casa à venda lá em Minas Gerais. Ele mora em Lagoa Santa e contando com a transferência para o Flamengo, já colocou a casa à venda. E você, o que pensa dessa história, atleticano e torcedor do Flamengo? Você que é palmeirense, como vê esse desfecho do Alan indo pro rubro-negro? A preferência do Atlético era de negociá-lo com o clube do exterior. O pessoal do Bertolucci, da Bertolucci Sports, a empresa de Juliano Bertolucci, maior empresário do país e representante do Alan, entende que o cenário para o futebol brasileiro seria interessante, especialmente para o Flamengo. Bora falar sobre o Fluminense, a possibilidade de mais um reforço tricolor que foi ao mercado e trouxe boas aquisições no início da temporada. Está de olho no zagueiro Júnior Alonso, paraguaio com passagem no futebol brasileiro pelo Atlético Mineiro. De acordo com a página central da Bola no Twitter, o Fluminense já demonstrou a intenção de fechar com o Júnior Alonso, que pertence ao Krasnodar. A história dele é meio estranha. Ele era jogador do Atlético Mineiro quando foi contratado pelo clube russo. Até que explodiu o conflito entre Rússia e Ucrânia e o Júnior Alonso não conseguiu se mudar para a Rússia, ficando a primeira temporada passada no Atlético por empréstimo. Nessa temporada ele enfim conseguiu sua transferência, por lá fez apenas 13 jogos e um gol marcado. Esteve no início dessa semana em São Paulo numa conexão rumo ao Paraguai, onde foi acompanhar o nascimento do seu filho. Como o campeonato russo está terminando, o Júnior Alonso fica de férias no seu país. E é nesse contexto que o Fluminense foi tentar levantar informações para saber se o Júnior Alonso poderia ser contratado. Zagueiro que atua como um xerifão, não foi bem na temporada passada pelo Atlético, mas tem bons serviços prestados. Também foi especulado como possível reforço do Flamengo e do Atlético Mineiro. Contei para vocês que não existem tratativas com esses dois clubes. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo, que vai bem dentro de campo e já começa a buscar reforços para a metade do ano. Nos últimos dias, 2 jogadores com passagens por rivais do Tricolor foram sugeridos ao Tricolor. Tratam-se de Marquinhos Gabriel, hoje no Criciúma, e Carlos Eduardo, atualmente no Estoril. Marquinhos Gabriel é aquele meia que já jogou no Santos, no Palmeiras e no Corinthians. Vive uma fase de baixa na carreira, embora seja o grande destaque do Criciúma na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Já o Carlos Eduardo, você vai lembrar, foi comprado por 23 milhões de reais pelo Palmeiras, um dos piores negócios feitos pelo Verdão. O contrato do Carlos Eduardo com o Palmeiras só se encerra em dezembro desse ano, e depois de ter sido emprestado para o Red Bull Bragantino, para o Atlético Paranaense, está emprestado no futebol português, onde tem apenas 12 jogos e 2 gols, de longe não é um bom momento. Os nomes foram sugeridos de acordo com o site Blog do SPFC, mas não causaram boa impressão. Os dirigentes do São Paulo querem jogadores de mais peso, com a possibilidade de um protagonismo mais evidente do que esses dois que seriam apenas apostas. Dorival Júnior, Muricy Ramalho e Milton Cruz têm discutido diariamente alternativas, em contato também com o Rui Costa e com o Belmonte, que são os homens do departamento de futebol. São Paulo não tem grana para grandes investimentos, mas vai tentar pelo menos 2 ou 3 jogadores que mudem o patamar do tricolor a partir de 3 de julho, que é quando reabre a janela de transferências no futebol brasileiro. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta à tarde com mais notícias. Abraço, tchau!